Se você cria conteúdo todos os dias, mas não vende nada, ou se você já tentou vender no orgânico e desistiu porque acredita que não funciona, eu tenho certeza que você está cometendo um dos 3 erros que eu vou revelar nos próximos minutos. E o terceiro erro é tão comum que 90% dos criadores nem percebem que estão sabotando as próprias vendas. Presta atenção, eu já vi muita gente faturar 50 mil em um único mês, só com tráfego orgânico. Já vi infoprodutores com menos de 10 mil seguidores vendendo todo dia. Já vi gente que também investe milhares de reais em tráfego pago e quebrando pouco tempo depois, justamente porque não sabia criar conteúdo. A verdade é que o tráfego pago, ele é apenas um acelerador, mas se você não dominar o orgânico, tenha certeza que você está construindo uma casa sem alicerce. E neste vídeo eu vou te mostrar exatamente como criar conteúdo que vende infoproduto todos os dias. E no final eu vou te entregar uma estrutura de apenas 3 passos que você pode aplicar hoje mesmo. Mas antes, se você não quer perder dinheiro, não quer ficar dependendo de um único funil de aquisição e quer construir uma audiência que compra de você, fica comigo até o final, porque eu vou te ensinar aqui algo que pode mudar completamente o resultado do seu negócio digital. E antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreve agora e ative o sino das notificações, porque toda semana eu trago estratégias reais, sem enrolação e indo direto ao ponto. Então deixa eu te contar uma coisa. Eu também sou gestor de tráfego e a maioria dos meus colegas de profissão, eles ficam repetindo a seguinte premissa: você só escala no tráfego pago. E isso até pode ser uma meia-verdade, mas o segredo está em você diversificar os canais de aquisição de clientes. E dominar a habilidade de criar conteúdos que vendem é essencial. E digo até que é uma das habilidades mais preciosas, porque você tem vendas chegando a um custo zero. Agora imagina, você tem um perfil que vende organicamente todo dia. Se você perder essa conta, basta criar outra conta. Você não perdeu a sua habilidade só porque você perdeu um ativo. Então, o tráfego orgânico, ele te dá essa segurança, te dá previsibilidade e, mais importante, ele te ensina a vender, se conectar com o seu público. Até porque quando você aprende a criar conteúdo que converte, você não depende de ninguém. Você vira um excelente vendedor. E olha, criar conteúdo que vende não é só sobre viralizar. Na verdade, não é nem sobre ter milhões de seguidores. É sobre você entender os 3 pilares de conteúdos que vende. O primeiro pilar é ter clareza de objetivo. Todo conteúdo precisa ter um objetivo, né? Seja aumentar a sua audiência, gerar engajamento, ao mesmo tempo que você educa e finalmente qualifica para depois vender. Se o seu objetivo é ganhar seguidores, você precisa pedir para o cara te seguir no final do vídeo. Se é venda, você precisa despertar um interesse e intenção de compra. O que eu falei agora pode ter sido muito óbvio, porém 90% das pessoas não fazem isso e se estão fazendo, não fazem de maneira organizada e intencional. O segundo pilar é você conseguir conexão com a dor. Seu conteúdo ele precisa tocar diretamente na dor e no desejo do seu público. Um exemplo sabe aqueles vídeos de rotina de cuidado de pele? Sabe por que esses vídeos viralizam? Porque todo mundo quer ter uma pele de porcelana, mas ninguém quer gastar R$ 500 num único produto, um produto importado. Então, se você vende produtos de skincare, o seu conteúdo não pode ser genérico, tem que ser algo que segue diretamente na linha de como clarear as manchas em 30 dias com 3 produtos de farmácia. Então, esse tipo de conteúdo, você tem uma dor específica e um desejo claro. E o terceiro pilar é você ter constância estratégica, que aí é justamente onde separa os homens dos meninos. Não é sobre você postar todo dia por obrigação, é sobre você testar com a mentalidade de testar diferentes formatos, diferentes ângulos e ganchos diferentes, né? Então, quanto mais você testa, mais você aprende. E todo o algoritmo, ele premia a constância. Eu poderia dar diversos exemplos de produtores de conteúdo que assim, eles precisaram de um único conteúdo para mudar de vida e começar realmente a ter relevância. Então você precisa estar sempre
correndo atrás do próximo conteúdo. Mas agora vem a parte que todo mundo erra. E o que eu vou te revelar agora são os 3 erros que eles podem impedir que as vendas aconteçam no orgânico. O erro número 1 é você não ter uma linha editorial clara. Pensa comigo, você no seu perfil posta sobre diferentes assuntos ao longo da semana. E isso não traz clareza para a sua audiência e acaba dependendo da sua criatividade, né? Nem todo mundo é criativo todo dia. Além de você ter um perfil totalmente sem estratégia. Então realmente fica confuso. Então trazer uma organização e planejamento te traz uma maior facilidade, uma maior produtividade e uma maior constância na produção de conteúdo. E eu recomendo que você define de 3 a 5 pilares dentro do seu conteúdo que você vai ter no seu perfil. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que agora você virou um treinador de corrida. Então, eu dividiria a linha editorial nos seguintes pilares. Pilar 1, sobre técnica e performance. Seria o conteúdo de como melhorar a sua passada, sua respiração, a postura correta, a velocidade no treino, tudo isso. O pilar número 2, diretamente para treinos práticos. Treinos que você pode fazer hoje mesmo, do iniciante, intermediário e avançado. O pilar 3 seria de prevenção de lesões, como correr sem dor no joelho, dor na canela, no tornozelo, na coluna. E o pilar 4 é para transmitir autoridade. Mostrar os alunos batendo recorde pessoal, completando a primeira corrida, primeira maratona. E o último pilar de você trazer conexão dos bastidores. Você vai trazer bastidores do treino, sua rotina de corrida, o dia da prova, com toda a preparação. Então você utiliza essa estrutura para escolher 3 temas principais gigantes que chamam muita atenção do seu público no seu nicho. Então, utilizando essa estrutura, você escolhe 3 temas principais e gigantes que chamam muita atenção do seu público dentro do seu nicho. E para entrar nos 3 pilares, você vai manter e adaptar para o seu caso os conteúdos que são de autoridade e conexão. Então, utilizando essa estrutura, você tem 3 temas principais gigantes que chamam muita atenção do seu público dentro do nicho. E para entrar nos 3 pilares, né? Para ficar nesses 3 iniciais. Depois você vai manter para o seu caso os conteúdos que são de autoridade e conexão. Eu vou colocar mais um exemplo aqui para que você não tenha dúvida. E agora a gente vai falar, né, de um dentista que produz conteúdos para ensinar outros dentistas a lotar a agenda da clínica. O primeiro pilar seria de marketing e posicionamento. Como você atrair clientes, pacientes ideais, criar autoridade, se destacar da concorrência. O segundo pilar seria sobre gestão e produtividade. Como organizar a agenda, precificar procedimentos, aumentar o ticket médio. O pilar 3 seria sobre vendas e conversão. Como eu posso fazer orçamentos que fecham, quebrar objeções, fidelizar os meus pacientes. E o pilar número 4, de autoridade novamente, o resultado dos alunos. Dentistas que saíram da agenda vazia para uma agenda lotada, casos reais de crescimento. O pilar 5, o último, de conexão, de novo, bastidores e mentalidade. Rotina de crescimento, desafios reais do consultório, qual deve ser o mindset do dono de clínica. Então, tudo que você precisa postar precisa se encaixar dentro desses pilares que serão definidos por você. E tudo isso sem exceção. O erro número 2 é você não encontrar o formato ideal do seu conteúdo. E esse erro eu vejo pouquíssimas pessoas comentando sobre ele. E sem dúvida nenhuma, eu arrisco dizer que é isso que está matando o alcance de 90% dos produtores de conteúdo. Você pode até ter o melhor conteúdo do mundo. Você pode ser o maior especialista do seu nicho. Mas se você está entregando no formato errado, você fica completamente visível. E o que seria esse formato de conteúdo? Formato não é só você escolher entre Reels, carrossel ou uma imagem estática. Existem umas camadas mais profundas, onde essa primeira camada vai ser o tipo de mídia. Seja você escolher entre vídeo, stories, carrossel, imagem ou live. A segunda camada é como você vai apresentar
esse formato. Se vai ser um formato de entrevista, podcast, reality show, um tutorial direto ao ponto ou algo mais voltado para o storytelling. Então o que você precisa fazer é testar, mesclando tudo e comparando tudo à entrega desses conteúdos. Porque todo público ele tem um padrão de consumo que você precisa dominar e se posicionar nele. E esse padrão de consumo ele é totalmente ligado ao formato de conteúdo. Uma forma de cortar esse caminho é você analisar os seus maiores concorrentes e entender como eles produzem, quais são as publicações que performam melhor e, através da modelagem, você testar aquele formato de maneira mais inteligente. O erro número 3 é não dominar o gancho. Você tem de 3 a 5 segundos para chamar a atenção das pessoas. Se você começar assim: oi gente, tudo bem? Meu nome é Isaías. Hoje eu vou falar sobre vendas. Ninguém chama atenção assim. A pessoa já passou, já foi pro próximo. Você precisa começar com impacto. Vou dar um exemplo de ganchos aqui, só para que eu possa desenhar isso na sua mente. Nunca mais poste no Instagram sem saber disso. Como fazer 3 milhões vendendo roupa somente na internet. Se você faz isso no seu conteúdo, você nunca vai vender. Esse tipo de estratégia faz total diferença na retenção dos seus vídeos. E eu recomendo fortemente que você utilize 70% do seu tempo para criar ganchos fortes, ganchos virais, que vão entregar o seu conteúdo e que será infinitamente maior o alcance. E agora, se você quer escalar o seu negócio digital e ter a minha visão dentro da sua operação, eu estou com vagas abertas para minha consultoria individual. Então entra no link aqui na descrição e garanta a sua vaga. Eu preparei uma condição especial para quem está assistindo esse vídeo. Mas agora vem a parte prática, né? Como você aplica isso? É o que eu vou te mostrar agora com uma estrutura para criar conteúdo que vende todos os dias. O passo 1 dessa estrutura é você conhecer o seu público melhor do que ele mesmo. Você não vai vender se não souber para quem você está falando. Então, um exercício prático é você pegar o papel e caneta e começar a anotar agora quais são as dores e os desejos do seu público. 5 dores do público, do exemplo do nicho de emagrecimento. É a pessoa que não tem tempo para ir para academia, ela vai dizer que já tentou 1000 dietas e nada funcionou, ela tem vergonha do próprio corpo, ela come por ansiedade, ela quer emagrecer sem passar fome. E os 5 desejos seria caber naquela calça, se sentir bem na praia, com a autoestima lá em cima, ter energia e disposição o dia todo, viver mais tempo com saúde. Todo o conteúdo, depois que você vê esses exemplos, você entende que todo o conteúdo ele precisa tocar em uma dessas dores ou desejos. E o passo 2 dessa estrutura de conteúdos que vende é você criar o seu ecossistema de conteúdo. Então você precisa ter 3 tipos de conteúdo. O tipo 1, que é o de topo de funil, que é o conteúdo para gerar curiosidade, vai gerar alcance, vai atrair gente nova, novos seguidores, novos inscritos. Um exemplo desse ainda no nicho de emagrecimento seria 3 truques secretos para você secar a barriga. A pessoa que vê isso, ela ainda não te conhece, mas o gancho chamou a atenção dela. O tipo 2 é o conteúdo de meio de funil, é o conteúdo de autoridade. Ele vai mostrar exatamente quem você é, por que você deve ser respeitado, quais são os resultados que você gerou. Né? Um exemplo disso seria eu fazer um conteúdo, como eu faturei 100 mil em 30 dias só com orgânico. Né? Esse tipo de conteúdo serão conteúdos de case, de prova, de resultado, prova social. O tipo 3 são conteúdos de fundo de funil, conteúdos de conversação, quebra de objeção e principalmente vender. Um exemplo seria: por que você precisa investir numa mentoria e não num curso? Né? Aqui, com esse tipo de conteúdo, eu estou conduzindo a pessoa exatamente para a venda. Então, existe uma proporção ideal que você precisa respeitar, que é 60% dos conteúdos sendo topo de funil, 30% meio de funil e 10% fundo de funil. Essa proporção ela vai manter o seu perfil crescendo e vendendo ao mesmo tempo. O terceiro passo para essa estrutura de conteúdos que vende é você organizar a sua rotina de produção de conteúdo. Né? Essa parte, ela com certeza separa o amador do profissional. E você precisa ter uma rotina semanal. Mais uma vez eu desenhei um exemplo, que seria no sábado você pesquisar ideias, salvar
10 ganchos da sua concorrência, perguntar para a audiência o que é que eles querem saber, você usar a IA para gerar variações de conteúdo. No domingo, você vai fazer a gravação em lote, vai gravar todos os 7 conteúdos da semana de uma vez, você vai trocar de roupa para parecer que isso foi em dias diferentes. Aí você edita tudo ao longo da semana, pode terceirizar, e de segunda a domingo você vai postar um conteúdo por dia, tudo já programado, editado, bonitinho, a legenda pronta. Se você se organiza dessa maneira, é realmente uma dica de ouro que eu posso trazer, porque você focou 2 dias da semana e vai vender todos os dias. Sempre evitando os erros e seguindo os pontos anteriores. É sobre você fazer um trabalho inteligente e não você trabalhar muito e de maneira desordenada. E como transformar seguidores e clientes? Aí vem o papel dos stories, que todo mundo foca muito no feed, né? Mas o jogo real para vender muito acontece dentro dos stories, no caso do Instagram. No feed, você vai utilizar para ganhar seguidor. Nos stories, você vai vender. E vender com força. Qual é a estrutura validada para os stories? Primeiro você vai separar isso em algumas etapas. Você pode ver que todo o vídeo está organizado em etapas de maneira minuciosa, que é para você entender tudo muito bem. Você tem stories de conexão, que são aqueles tipo bom dia, café, mostrando a sua rotina, o seu lifestyle. Stories de educação, que seria você mostrar uma dica rápida, ensinar algo. Stories de prova social, vai mostrar o aluno que teve resultado. E o story de CTA, que você vai chamar para o link da bio, do WhatsApp, o link da página de venda direto do infoproduto. E isso é todo dia sem falhar. Claro que você deve respeitar uma proporção também nos stories, para que tudo não seja só venda. Eu recomendo que você tenha no mínimo 10 stories por dia. E a maior parte deles precisam ser de conexão e educação. Você conversa, cria conexão, mostra o valor e aí faz a proposta para vender. Então aqui também se aplica a regra do Pareto, que é o 80-20. Funciona muito também nessa parte do conteúdo. Que é 80% do seu conteúdo vai ser de valor e 20% para venda. Se você só vende, as pessoas vão começar a te ignorar. Se você só dá valor, só dá conteúdo gratuito, você nunca vai vender. Então, encontrar esse equilíbrio é a chave. Além disso, você não precisa fazer isso tudo manualmente. Existem algumas ferramentas que você deve utilizar para facilitar a sua vida como produtor de conteúdo. Seguindo aqui uma lista, você pode usar o Trello e o Notion para organizar suas ideias, fazer um planejamento inicial, o CapCut para editar os vídeos no seu celular, o ChatGPT para você criar variações de conteúdo, se aprofundar mais nas suas ideias e analisar os conteúdos que você já fez. O Canva, que vai desde você fazer thumbnail, a capa dos vídeos, dos Reels, os carrosséis, e o Meta Business Suite para você programar os posts. E olha que você pode também criar 30 dias de conteúdo em apenas 1 hora utilizando a IA. Mas lembre-se que você precisa seguir sempre os fundamentos que eu falei durante todo o vídeo para que você não perca qualidade de conteúdo em troca do volume. E se você chegou até aqui, você acabou de aprender mais sobre criação de conteúdo do que a maioria dos gurus ensinam por aí. E o mais importante de tudo é você começar a aplicar, porque a informação sem ação é somente o entretenimento. Então, se você quer ter acesso a todo o conhecimento necessário para escalar o seu negócio digital e ter um suporte direto comigo, eu tenho um convite, que é você entrar num link aqui na descrição para agendar uma consultoria individual comigo, onde você vai aprender a analisar e ajustar todos os pilares para você crescer e escalar em tempo recorde. Mas atenção, essa oferta aqui não vai ficar disponível por muito tempo. Então, clica agora no link. E se você ainda não é inscrito, se inscreve. Ativa o sino das notificações, porque toda semana eu trago estratégias reais, sem blá blá blá, tudo direto ao ponto. E já comenta aqui embaixo também qual foi o maior insight que você tirou desse vídeo. Eu leio todos os comentários. Valeu pela sua atenção e a gente se vê no próximo vídeo.